Vamos resolver então mais um problema envolvendo aí motores de combustão interna. Agora a gente tem um ciclo diesel, que é modelado então utilizando o ciclo dual, que é mostrado abaixo. No ciclo dual, então, a gente tem uma parcela do calor sendo adicionada a volume constante e uma parcela a pressão constante, né? Adotando as propriedades do ar frio, determine o rendimento. Tem dois determine aqui, né? Determine o rendimento, então, do ciclo e a razão de compressão do ciclo. Ok? Bom, vamos então obter as propriedades do ar frio, né? Então vamos aqui lançar a mão da nossa tabela A5. Vou precisar para esse problema CP, CV e do K, ok? Então meu CP tabela A5. CP vale 1,004 kJ por quilograma Kelvin. CV 0,717 kJ por quilograma Kelvin. E o K 1,4. Ok? Bom, todas as minhas temperaturas aqui foram dadas, né? A primeira pergunta que nós podemos responder, então, é a razão de compressão. Né? Num processo isentrópico, como está indicado aqui na nossa figura, né? De um gás ideal, nós vamos ter, então, a seguinte expressão relacionando o volume específico, o meu pressão e as temperaturas, né? Onde esse R V2 sobre V1 é o inverso, né, da razão de compressão. Então, a razão de compressão é o meu V1 sobre o V2, ok? Então, se eu substituir aqui, né, eu posso chegar na seguinte expressão. T1 sobre T2. Esse K-1 está aqui no numerador do expoente, eu passei ele aqui para o denominador, né? Vai ser igual, então, 1 sobre R. Ok? Então, meu R será T2 sobre T1. Multiplicando ambos os lados, elevando ambos os lados a menos 1. T2 sobre T1. 1 sobre K-1. Ok? Podemos, então, aqui obter o meu T2, ele é 994. Meu T1 é 300. 1 dividido. K vale 1,4, então K-1 dá 0,4, né? Então, 994 dividido por 300, elevado, então, a 4. Dá 19,98, né? Vamos a 20, né? Aproximadamente 20, ok? 19,983, né? Então, arredondei para 20. Próximo aquele item que nós temos que calcular então, o rendimento do ciclo, né? Para calcular o rendimento do ciclo, nós podemos demonstrarmos que o rendimento do ciclo é o trabalho líquido dividido pelo calor que entra, né? Como o trabalho de líquido pode ser expresso pela diferença entre o calor que entra menos o calor que sai, nós podemos chegar também na seguinte expressão, né? O que sai dividido pelo que entra. Ok? Então, nós temos aqui o calor saindo nesse processo e o calor entrando nesses dois processos, né? Se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica para esses três processos, né? 2x, x3 e 4,1, primeira lei da termodinâmica, no caso do cilindro, né? Vai ser para um sistema fechado. Para os processos 1 e 4, né? 1, 4, ou 4,1, né? E 2x, que é volume constante, né? Eu tenho, então, que o trabalho é zero, né? Então, por quê? Trabalho volume constante é zero. Eu ficaria, então, que o meu Q é o ΔU ou CV ΔT. Ok? E para o processo onde a gente tem pressão constante, né? Eu trabalho a pressão constante, então é P ΔV. P ΔV. Eu posso, então, passar esse termo para cá, né? Meu Q ficaria, então, ΔU
mais P delta V, que nós podemos chamar isso aqui de ΔH. Lembrando, então, que a entalpia é o U mais o PV. Como a pressão é constante, né? Então, isso vira um ΔH. Então, o meu Q ali do processo X3, né, vai ser, então, ΔH é o CP ΔT. Ok? Se eu substituir essas equações aqui nesta equação, né, então, meu rendimento será 1 menos. Na saída, então, eu vou ter o calor saindo nos processos 4 e 1, né? Então, vai ser CV T4 menos T1. Okay? Dividido, então, por calor entrando, eu tenho primeiro um processo a volume constante, então vai ser CV Tx menos T2. E depois um processo a pressão constante, então mais CP T3 menos Tx. Ok? Se eu substituir aqui os meus dados, né, eu vou ter então. Aqui as unidades, o CV e o CP são quilojoules por quilograma Kelvin. Quando eu multiplicar por uma diferença de temperatura em Kelvin, né? Kelvin corta com Kelvin, então eu vou ter quilogramas em cima dividido por quilograma embaixo. Né? Então isso aqui nós vamos ter esta unidade aqui sendo adimensional. Que eu vou ter então 0,717, 509 menos 300, dividido por 0,717, 2.000 menos 9.994, mais 1.004, 2.400 menos 2.000. Ok? Então, este rendimento, vou colocar aqui, que não vai caber na minha folha, é 1 menos então dá 86,65%. Okay. Então, até o próximo vídeo.